Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4. E é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com o gentil oferecimento da Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda e Confiança Aquários, duas lojas para melhor atender você. Moda infantil do 0 até os 16 anos, com muito bom gosto, preço baixo, qualidade, é na Pimenta Pimentinha. Ao meu lado, Dr. Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, professor da Faculdade de Medicina aqui da Unimar, a Universidade de Marília, e vai falar de assuntos muito interessantes hoje. Doutor, primeiramente, boa noite, sempre uma honra estar aqui ao seu lado. Muito boa noite, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Programa que tem como objetivo trazer algumas informações ou mensagens ou conceitos no sentido de prevenir, ou no sentido de alertar, no sentido até de dirigir você como papai, como mamãe, em relação à saúde do seu filhinho, da sua filhinha, enfim, para que a família continue aí alegre e feliz. E sobre esse aspecto, Marcos, eu vinha pensando durante a semana e hoje ainda, a gente, como profissional, como aquele que cuida da criança, como aquele que participa da vida da família, e ainda hoje uma mãe me inspirou muito a falar sobre essa notícia tão triste que nós vivemos aí em relação aos Estados Unidos, aquela cidade de Parkland, próximo de Miami, 30 quilômetros de Miami, e que viveu esse drama do assassinato de jovens, né, de crianças, de adolescentes. E mais aqui no Brasil a gente vê as mães chorando, uma situação muito triste, porque uma bala que não tem nada, uma bala de revólver, de fusível, sei lá o que, mas que acaba ceifando a vida das nossas crianças, de gente que tem um potencial tão nobre, gente que realmente tem uma situação de vida, um potencial de vida tão grande, como o pessoal dos Estados Unidos, muito privilegiado. E nós que somos assim, pediatras, que trabalhamos com crianças, a gente tem um esforço tão grande para a vida, né, Marcos? Você quer ver a criança sendo tratada, é extremamente prazeroso, você vê o nascimento, né? Quando você nasce, você vê aquela criança chorando, aquela criança com vida, é tão gostoso, tão importante e deixa assim a profissão numa situação tão privilegiada, que eu entendo ser médico de criança, e quando a gente tem uma notícia desse tipo, a gente fica assim, mas qual é o porquê dessas situações, como é que acontece um fato desse? Porque ver a criança nascer, crescer depois e participar com os pais, hoje uma mãe, eu fiquei pensando para fazer esse comentário exatamente com minha mãe. Mamãe dizia assim para mim, assim, Marcos, olha, doutor, eu sou fanático pelos meus filhos, eu não consigo enxergar uma situação de risco, meu marido às vezes briga comigo e tal, mas eu sou fanático, eu levanto à noite para ver se eles estão respirando. E as crianças já são grandinhas, as duas crianças grandes dessa mãe. E aí, é esse aspecto assim que a gente convive no dia a dia, Marco, de ver aquele vínculo da vida dos pais, aquele vínculo de amor dos pais com os filhos e aquela dependência dos filhos diante da sua ingenuidade, da sua simplicidade de criança, ligado aos pais, ligado às famílias. Então isso forma um ambiente, forma esse aspecto tão nobre, né, Marco?
tão gostoso de ouvir, de falar, é tão maravilhoso você ver que isso é o conteúdo da vida. Que prazer maior você tem do que ver um filho crescer, ver um filho nascer, ver um filho produzir, ver um filho com saúde, brincar, etc. Essa é a família, isso é o nosso conteúdo de qualidade que a gente tem em termos de sociedade, em termos de família. E aí, quando a gente vai para uma notícia desse tipo, eu realmente fico chocado, porque isso é muito contrário, Marcos, à profissão da gente, aquilo que a gente vive, né? É tão contrário àquilo que a gente propõe a fazer. Coisa mais gostosa. E é contrário até ao planejamento natural da vida, né? Da vida, né? Quando a gente vê assim, índice de mortalidade infantil diminuiu, poxa, você fica muito feliz, né? Agora, quando você vê assim, poxa, uma criança morreu por uma causa, quer dizer, ninguém consegue explicar um câncer ou um acidente que aconteceu sem que se possa proteger a criança, acidente de carro, não, sei lá, um atropelamento, às vezes um acidente doméstico mesmo, mas que não, aí você, embora fique triste, mas você admite o fato, mas é muito triste esse aspecto assim, da iminência de morte de uma criança, né? E aí quando a gente olha e vê assim, não, um jovem, você supõe aquele ambiente de escola, de jovem, você está um ambiente de aprendizado, um ambiente de amizade, um ambiente até de confiança, porque, na verdade, os pais deixaram aqueles filhos lá para a escola, deixaram lá, no sentido de, olha, eu quero oferecer o máximo para esse filho meu, no sentido de que ele aprenda, de que ele se desenvolve, se eduque e seja um adulto legal. É verdade. Aí entra uma pessoa e realmente jovem também e dá lá tiros de tal forma que 17 vidas de adolescentes são ceifadas. Como é que a gente pode administrar? Eu digo assim, graças a Deus que a gente não é vítima disso, mas é tão triste para o profissional, para o médico, olhar e ouvir uma notícia dessa, porque isso é muito o contrário daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente trabalha. E aí a gente pergunta, poxa, como que isso acontece? Por que você olha para a pessoa que fez isso, 19 anos, jovem de um país bem estruturado, desenvolvido, e aí a gente tem que deixar uma mensagenzinha para a família, sabe? Porque às vezes os distúrbios emocionais, né, que você tem no filho, que você conhece, mesmo os professores que tem na escola, os distúrbios que crianças que apresentam algum distúrbio de comportamento, né, precisam ser avaliados, não pode ser desprezado. Esse menino é assim mesmo, porque ele fechado, porque ele é um comportamento, ele é assim mesmo, mas olha, o avô era assim. Gente, precisa tomar cuidado, a gente valoriza muito a dor de cabeça, a febre, a dor na barriga, a pneumonia, etc. Mas a gente tem que ter um olhar para os nossos filhos e as pessoas que tratam, cuidadores, professores, diretores, mas avô, avó, você tem um familiar, um filho, olha, que não está legal sobre o aspecto emocional, precisa realmente ser cuidado, ser amparado, para que não chegue a uma situação de extrema. Olha, não, mas o cara era doente. Pô, mas o cara era doente com 19 anos, teve chance de ter feito um diagnóstico e de ser tratado e não de causar 17 mortes em adolescentes. Muito triste, né, Marcos? Extremamente triste, muito triste mesmo, lamentável. E a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta com mais Mundo da Criança. A gente vai falar também de coisa boa, de alguns cuidados, de guloseimas. Fica ligado aí. Não sai daí não, a gente volta na sequência com o Mundo da Criança. Até já.